Uma das virtudes de um bom profissional, a gente sabe que é o trabalho em equipe. Mas tem gente que tem excelentes qualidades, tem um currículo impecável, mas que não sabe, de alguma forma, trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. E, muitas vezes, é até desligado da empresa por essa falta de habilidade. E para falar sobre isso, eu recebo agora a gestora de propósitos, Tatiana Parreira. E, Tatiana, bom dia. Bom dia, Mônica. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Isso é mais comum do que a gente imagina? A pessoa tem aquele currículo, tem conhecimento, tem técnica, mas no fim das contas não sabe trabalhar em equipe. É muito comum. Na verdade, as pessoas ficam muito preocupadas, às vezes, com o pilar técnico, né? Com as formações, com a parte técnica de se formar enquanto um profissional. Então, buscam currículos, buscam cursos, mas se esquecem das habilidades comportamentais, que são as habilidades que vão desenvolver essa habilidade de relacionamento para que a gente possa trabalhar em equipe, para que a gente possa fazer parte de um time, de um contexto empresarial. E contribuir para a sua realização e, consequentemente, para a produtividade da empresa. Agora, o que acontece? Por que as pessoas têm essa dificuldade de estar assim, como nós duas, e como mais outras pessoas? O que acontece, Tati? Bom, na prática, as pessoas, quando estão em relacionamento, quando estão dentro das empresas, é muito comum que elas queiram demonstrar a sua competência, o seu trabalho, né? Para as pessoas de gerações mais novas, é comum querer um crescimento, às vezes, muito rápido, né? Alcançar algumas posições muito rápido dentro da empresa. Isso pode gerar uma certa competitividade que não costuma ser muito saudável, porque as pessoas ficam tão focadas no que elas podem conquistar ou na rapidez com que elas querem conquistar uma posição, que elas se esquecem do mais importante, do trabalho, do resultado daquele trabalho, do cliente que vai ser atendido ali, né? Do para que estamos aqui. Então, a empresa ela está a serviço de algo, né? Dos clientes, do mercado, de um propósito. E as pessoas que estão trabalhando ali naquela empresa são peças fundamentais para a realização disso. Então, tem uma realização que é coletiva. E a nossa realização pessoal vai contribuir para essa realização coletiva, né? Um sem o outro não funciona. Não funciona, né? E a mesma coisa, se a empresa não se realiza, nós também não temos oportunidade de crescer. Verdade. Então, é importante que esse coletivo seja atendido para que a gente também possa se realizar, para que a gente também possa crescer. Então, hoje é muito comum que nas entrevistas de emprego, por exemplo, as empresas avaliem essa habilidade comportamental ou o quanto a pessoa está desenvolvida na capacidade de se relacionar. Que é muito importante. E aí, se eu percebo que eu não tenho essa capacidade, meu caminho tem que ser outro. Isso. Não é? Então, a gente precisa buscar treinamentos, conhecimentos também nessa área de desenvolver a parte relacional, a parte comportamental, como a gente lida com as pessoas, como a gente se porta nesse relacionamento. Então, uma dica muito importante é ouvir, saber ouvir. Normalmente, a maioria dos problemas que ocorrem dentro desses contextos são problemas de comunicação, de como a gente pode se comunicar dentro dessa relação. E a maioria de nós, às vezes, ouve já querendo responder. Verdade. Ouve para responder, e não para ouvir, para receber a informação, para poder Trabalhar aquela informação dentro de si. Além dessa dica de ouvir algo que a gente faz muito pouco, né? Às vezes a gente fala demais. Então, temos outras, a gente separou aqui algumas dicas para trabalhar em equipe. A primeira dessas 5 dicas, a primeira delas, seja paciente e aceite as ideias dos companheiros. Às vezes é difícil isso, não é? Às vezes é difícil. Do mesmo modo que em outros contextos a gente se relaciona com pessoas que tiveram formações diferentes que a nossa, tem uma cultura às vezes diferente, valores diferentes. Então, ter a paciência de ouvir o outro, mesmo que seja algo muito diferente daquilo que a gente acredita, é extremamente importante. Às vezes, aquelas ideias que as outras pessoas estão trazendo, mesmo divergentes das nossas, em conjunto vão criar uma outra ideia, uma outra possibilidade que vai aprimorar o trabalho de todo mundo junto. Então, é muito importante. É importante. A segunda dica, não distrate os colegas e sempre procure dialogar. Isso é comum da gente perceber? O outro maltratando o colega, com, sabe, uma fala ríspida? Infelizmente. Infelizmente, né, Tati? Mas é comum. É comum dentro das empresas, às vezes, as pessoas esquecerem do limite da boa convivência mesmo, né? Da educação e do cuidado que a gente precisa ter com o outro. Muitas vezes as pessoas se esquecem que o cliente não é só aquela pessoa que vem comprar ou quem a gente vai atender, que está de fora da empresa. O nosso colega de trabalho também é um cliente, também é alguém com quem você está trabalhando e
portanto, servindo, atendendo, né, com o seu trabalho, com suas ideias, com aquilo que você pode oferecer. Então, é muito importante a cordialidade, essa construção de relacionamento que a gente faz ao longo do tempo com esse carinho, né, com esse cuidado. Esse cuidado. A outra dica é planejar e saber dividir. Isso não faz mal a ninguém, né? Não saber faz mal a ninguém. compartilhar, saber dividir, não é? Sim, na verdade, isso equilibra essas relações de dar e receber dentro da organização. Alguns dos conflitos que são gerados, muitas vezes ocorrem em função dessa falta de planejamento. Isso acaba sobrecarregando mais uma área do que outra, isso gera uma disputa. Então, esse planejamento, essa clareza de quais são as atividades que precisam ser desenvolvidas dentro de um projeto, por exemplo, e quem fica responsável pelo quê, ajuda as pessoas a se situarem, a se posicionarem e poderem focar no trabalho, nas trocas positivas, né, numa comunicação mais assertiva dentro daquela atividade. É porque ali são pessoas diferentes, né, Tati? Com hábitos diferentes, costumes diferentes, com ideias diferentes, e juntar todo mundo, às vezes dá essa dificuldade mesmo, né? O planejamento organiza isso, né? Eu costumo dizer que o mapa não é o território, o planejamento é um mapa. Né? Ele não é o território. Quando a gente vai colocar a mão na massa, muitas coisas podem ocorrer que vão exigir uma tomada de decisão diferente, mas o planejamento nos orienta, porque ele deixa claro para onde estamos indo juntos. Então, ele dá o norte. Isso faz com que as pessoas tenham mais facilidade de se posicionar, não ficam tão perdidas. Às vezes, quando a gente não tem um projeto, todo mundo está dando o melhor de si, mas cada um para um lado. E isso gera conflitos dentro do processo de trabalho em equipe. Então, se a gente sabe qual é o nosso norte, para onde a gente está indo juntos, fica muito mais fácil a gente tomar decisões juntos quando a gente precisa alterar alguma coisa. E aí o papel da liderança é importante, do gerente, do diretor, né? Enfim, do supervisor, é fundamental. Essa pessoa tem que ser muito bem, eu vou usar uma palavra, escolhida? Sim. Sim, é fundamental, porque o líder é quem vai conduzir o processo. Exatamente. Né? E é muito comum, e isso é um processo até inconsciente, as pessoas ficam esperando uma aprovação do líder, uma condução do líder. Às vezes essa disputa ocorre exatamente na equipe porque o líder não se posicionou e não conduziu aquele processo. E aí as pessoas começam a disputar a atenção do líder. Nessa confusão, o trabalho fica de lado, o cliente fica de lado, né? Às vezes os valores, o que é importante para aquela empresa pode ficar de lado. Podem ficar de lado, que não é interessante. Uma outra questão, uma outra dica que a gente trouxe para você é o seguinte: ajude e, se precisar, peça ajuda. Tem gente que não tem habilidade para ajudar e muito menos para pedir ajuda, né, Tati? Sim, exatamente. E esse é um processo que exige uma palavrinha fundamental que se chama humildade. A capacidade que a gente tem de entender o nosso tamanho, a posição que a gente está nesse determinado momento e que, portanto, a gente tem algo a oferecer, mas a gente também precisa de algo o tempo todo. Então, a gente precisa ter essa habilidade de entender que tem horas que a gente não vai conseguir fazer as coisas e a gente precisa de uma contribuição. E mesmo que a gente consiga, mesmo que a gente tenha competência para desenvolver uma atividade ou fazer uma entrega, a possibilidade de pedir ajuda para um colega pode ampliar o nosso escopo, pode ampliar a nossa visão e aprimorar muito aquele trabalho. Então, o que a gente não pode perder de vista é esse norte. Para que nós estamos aqui? O trabalho, qual é o serviço que a gente presta através dessa empresa, né? Por meio dessas atividades que a gente desenvolve. Se a gente não perde isso de vista, a gente se lembra que aquilo pode ser aprimorado e que a gente está junto, né? Por algum motivo. Por algum motivo que vai ajudar todo mundo. A quinta dica: procure manter a boa convivência. Como, Tatiana? Bom, uma dica muito importante: respira. Né? Respira e se lembre que, embora às vezes a gente conviva com as pessoas do trabalho, e é comum criar essa intimidade, né? Porque a gente convive por muitas horas, por muito tempo ali com as pessoas no trabalho, é importante a gente se lembrar que ali é um ambiente focado numa atividade. E que mesmo que a gente tenha essa intimidade, essa convivência, existem os limites para o amor, para essa intimidade, para esse carinho, que são os limites do respeito. Né? E respeito tem a ver com essa capacidade que a gente tem de enxergar o lugar do outro. Que aquela posição é da outra pessoa, não é nossa. A gente precisa respeitar esse lugar. E isso vai ajudar a gente na boa convivência. Então, respeito, respirar, né, e prestar atenção aos limites dessa intimidade. Aí a convivência não tem erro, né? Não tem erro. Ela vai ficar super... E sabendo Leve. diferenciar aqui é o meu trabalho, até essas questões pessoais também, que podem atrapalhar. E são muito comuns, né? Uma confusão. É muito comum misturar o pilar pessoal, quem eu sou, com o que eu faço.
Quando isso se confunde emocionalmente, a gente começa a se comportar de maneiras às vezes inconvenientes dentro da empresa, buscando uma atenção, buscando algo que está faltando, né, em algum outro aspecto da nossa vida. Então, quando a gente tem um pouquinho mais de consciência a respeito disso, fica mais fácil a gente se posicionar sem perder de vista para que estamos aqui quando a gente está falando do nosso trabalho. Essa pergunta, acho que ela tem que estar assim, lá no computador, viu, gente? Pega um papelzinho e põe lá, para que estamos aqui? Para que estamos aqui. Isso é fundamental. E todas essas dicas que você trouxe, ter paciência, não destratar, planejar, pedir ajuda, boa convivência, o respeito, tudo isso para grandes, médias e pequeninas empresas, não é? Para qualquer contexto onde a gente convive com outras pessoas e vai trabalhar com outras pessoas. Isso vale também para profissionais autônomos, viu, gente? Porque às vezes o profissional é autônomo, ele está lá no escritório dele e pensa, não, eu não tenho esse problema porque eu não trabalho em equipe. Mas ele tem um fornecedor, ele tem um parceiro de trabalho, ele está construindo ali um network, um conjunto de relações dentro da carreira dele. Então, precisa levar isso em consideração também. Uma dica importante, preste atenção no corpo. Como você se sente quando está junto com a equipe, quando está junto com a liderança, quando está sozinho trabalhando, como fica o seu corpo, como é que ficam as suas emoções. Isso vai ajudando a gente a conhecer como a gente está se portando, como é que a gente está se sentindo em relação às pessoas, em relação à nossa postura, em relação à postura do outro. Então, essa atenção ao aqui e agora ajuda muito nesse processo de compreender como a gente se relaciona. Se eu não estiver me sentindo bem, fique atento e comece a observar o que está te fazendo sentir mal. É realmente algo que está acontecendo na equipe, no trabalho, ou é algo pessoal? Algo que você pode trabalhar buscando outros caminhos, outras possibilidades, né, para a pessoa. E aí a realização é acordar todo dia e trabalhar super feliz. Deixa eu agradecer a Tatiana Parreira, que é gestora de propósitos com a gente hoje, nessa sexta-feira, aqui no Manhã Total. Muito obrigada. Adorei as dicas, viu, Tati? Obrigada. Bom fim de semana e volte sempre, tá? Obrigada. Obrigada.